Opa, 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 sejam todos bem-vindos agora de forma mais oficial. Então, a gente reservou aqui esse espaço para conversar um pouco sobre o engenheiro, em especial engenheiro de produção, no ecossistema de serviços digitais. Como de costume, a ideia é construir aqui um ambiente, então, democrático de aprendizagem, e espero que todos aproveitem, né? Alguns já estão na sala, outros aí vão chegando, e assim nós vamos indo. À medida que a gente avançar no tema, então, vão preparando suas perguntas, suas colocações, para participar e para enriquecer, de certa forma, o nosso encontro. A ideia é essa. Pois bem, em uma reflexão inicial, consumidores e o meio corporativo, né, estão cada vez mais aí fazendo uso de tecnologias digitais, todos conectados em rede. Todos buscam soluções práticas, confiáveis, ágeis e sustentáveis para suas demandas diárias. Os ambientes de negócios se transformam, os processos virtuais se multiplicam. Com a internet, dispositivos, sistemas, plataformas, enfim, aplicativos, ferramentas tecnológicas, o cenário da prestação de serviço, do varejo, de operações industriais, até do agronegócio, abrem espaço para a transformação digital. É a economia digital em curso. Mas muitos profissionais e organizações ainda se perguntam como aproveitar as oportunidades nessa área, como ser um agente nesse contexto. Assim, tomei a liberdade de convidar um amigo, engenheiro de produção, especialista em gestão estratégica de serviço pela FGV, MBA pela Universidade de Michigan, para conversar. Tudo bem, Maurício? Maurício Calil, gerente de produto da DoorDash em Seattle, Estados Unidos. Aproveito para te agradecer quanto ao aceite aí, ao convite, e te deixo a palavra para se apresentar, contar um pouquinho aí rapidamente para nós a tua história profissional, incluindo aí chegada na Amazon, mas principalmente aí sobre a DoorDash e as tuas atividades. Seja bem-vindo aí, Maurício. Obrigado, Macalester. Um prazer estar aqui. Primeiramente, boa noite para todos. É sempre um prazer poder estar falando com o pessoal que está estudando engenharia de produção, que tá buscando se qualificar nessa área. E, particularmente, o pessoal aí de Porto Alegre e região, é sempre um prazer estar voltando para casa, de certa forma. Então, fazer uma pequena introdução. Como o professor Macalester falou, eu sou o Maurício. Eu sou formado em engenharia de produção pela PUC, fiz MBA pela FGV e depois pela Universidade de Michigan aqui nos Estados Unidos. Vou contar um pouquinho da minha história e depois acho que no final vamos ter algumas perguntas também. Gostaria muito de ouvir de vocês também o que são as perguntas que estão na cabeça de vocês e como que eu posso ajudar também. Então, começando um pouquinho com a minha trajetória, acho que assim as minhas primeiras experiências foram mais padrão do que se espera de um engenheiro de produção, focado bastante em manufatura, em gestão de projetos. Assim que eu saí da faculdade, meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Fitesa, que é localizada em Gravataí. E lá, basicamente, eu foquei em gestão de projetos, criar novas linhas de produção, instalar novas máquinas para expandir a área de atuação da empresa. Fiquei nessa empresa por 3 anos, depois comecei a atuar em consultoria, que acho que foi o meu primeiro passo para migrar um pouco mais para a área de serviços, né? Então, nessa parte, foi quando eu conheci o professor Macalester, trabalhando com softwares para otimizar processos de clientes. Então, trabalhando com simulação de processos, mas também com workflows,
e ferramentas para automatizar processos de empresas. Então, eu fiz isso por aproximadamente 2 anos, e daí foi quando surgiu a oportunidade de fazer um MBA nos Estados Unidos, onde eu vim para a Universidade de Michigan. E basicamente o programa de MBA aqui nos Estados Unidos, ele é 2 anos, tem 2 anos de duração, e ele é full time. Então, a maioria das pessoas estão focados só em fazer o programa e nesse período não estão trabalhando. O programa é muito legal, e ele te abre as portas bastante para a área de trabalho aqui nos Estados Unidos, e também em outros lugares do mundo. Então, nesse programa foi quando eu tive a minha primeira experiência de trabalho aqui nos Estados Unidos. A maneira que funciona é basicamente, entre os 2 anos, tu tem um período de intervalo, vamos dizer, e nesse intervalo tu pode fazer um estágio de verão, que são alguns meses que tu passa em alguma empresa. Eu passei esse tempo trabalhando para o Walmart, especificamente na parte de e-commerce do Walmart. Então, foi a minha introdução também para e-commerce, o que me ajudou muito depois que eu terminei o curso, a entrada aí na Amazon. Alguma pergunta, por enquanto, Macalester, eu sigo nessa batida? Não, tá bacana, cara. Vai lá, conta um pouquinho das tuas experiências, do que tu tá fazendo aí ultimamente, né? Como é que tá sendo a tua vida profissional aí? Show. Então, contar um pouquinho de como foi o meu início na Amazon e depois chegar até onde eu estou hoje em dia. Então, na Amazon, a Amazon fica numa cidade chamada Seattle, que é onde eu estou ainda. Eu vim para cá faz 7 anos, não, faz 6 anos. E, bom, comecei na Amazon trabalhando na parte de logística um pouco, então bem relacionado com o meu background de engenheiro de produção, mas também sendo uma introdução na parte de tecnologia. Então, especificamente, eu trabalhava com o aplicativo que os motoristas usam para entregar os pacotes da Amazon. Então, basicamente, eles usam um aplicativo similar ao Uber, que dá as direções para eles, onde eles têm que navegar, onde que eles têm que entregar os pacotes, quais pacotes eles têm que entregar, o nome do cliente, o telefone do cliente, etc. Dá todas essas informações para guiar a experiência do motorista. Então, foi uma experiência muito interessante porque combinou um pouco da minha experiência prévia em engenharia de produção, em melhoria de processos, e me introduziu a parte de tecnologia, como trabalhar com aplicativos e fazer a experiência nesse caso, a experiência do motorista melhor. Foi bem divertido também, porque eu passei boa parte do tempo fazendo entrega junto com os motoristas para entender quais eram os problemas que eles viam no dia a dia, né? E é muito interessante tu ver a experiência assim, com a mão na massa, bem diferente do que tá no escritório só imaginando como seria, né? Então, foi uma experiência bem enriquecedora, também de aprender como lidar com o cliente, né? Então, esse foi meu primeiro trabalho, digamos assim, na Amazon. Depois eu migrei para uma outra área, que foi quando eu comecei a trabalhar como Product Manager ou gerente de produtos, que é a minha função atual. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas basicamente nessa segunda função eu foquei em introduzir programas de entrega rápida. Então, se tu pensar, por exemplo, entrega no mesmo dia, a gente estava criando um produto que faz entrega várias vezes ao dia, para que clientes possam ter essa conveniência de comprar na Amazon e receber o mais rápido possível. Depois também trabalhei em algumas iniciativas ainda na parte de entrega rápida, mas para algumas localidades onde a empresa não era tão desenvolvida, tipo Oriente Médio e Ásia, e lá a gente focou em criar a entrega em um dia, para realmente criar essa base e estrutura para a empresa poder crescer mais a partir desse serviço de entrega rápida. Então, fiquei aproximadamente 5 anos na Amazon, e depois acabou surgindo a oportunidade de trabalhar para essa empresa que eu estou agora, que chama DoorDash. A DoorDash é uma empresa que faz entrega de comida, basicamente. Acho que alguns produtos similares no Brasil seriam Uber Eats, acho que não tem mais Uber Eats, mas tinha,
e o iFood, né? Acho que seriam o equivalente do que é o DoorDash aqui. E a DoorDash realmente, durante a pandemia, cresceu muito rapidamente e se tornou a líder de mercado aqui dos Estados Unidos. Então, hoje eles têm mais de 50% do market share de entrega de comida. E então é uma oportunidade muito interessante para mim de pegar um pouco desse crescimento e continuar trabalhando na parte de tecnologia, mas também de melhorar serviços. Então, atualmente, para adicionar um pouco de contexto no que eu faço hoje em dia, eu foco basicamente na parte da experiência do cliente, do momento em que o cliente pede algo, aperta o botão pedir comida, até ele receber a comida. Então, durante esse período que eles estão esperando pelos pedidos, como fazer a experiência melhor, né? Então, a gente pensa muito em se o pedido está atrasado, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência? Se o pedido foi cancelado, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência? E também tipo, toda a parte de acompanhamento do pedido no mapa e etc. Então, esse é um resumo aí da minha experiência, mas fica à vontade Boa. aí para perguntar quais as áreas que são de mais interesse para o pessoal aí. Boa, eu acho que a gente poderia seguir um pouquinho, né, aproveitando aí as tuas vivências, teu novo paradigma, né, baseado no que tu anda fazendo hoje, aprofundar um pouquinho, afinal, assim, o que envolve um projeto de tecnologia que visa melhorar a experiência do cliente? Qual é o entendimento que vocês têm sobre isso? Boa, acho que é uma boa pergunta. Acho que tem duas partes a resposta. A primeira é a parte de o que é um projeto de tecnologia, né? E tem uma forma e um conceito que as empresas de tecnologia hoje se estruturam, que acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre. Então, isso se aplica tanto para a Amazon quanto para a DoorDash, tanto para um monte de outras empresas que estão seguindo no mesmo conceito. Primeiro, assim, acho que é importante falar das funções, os key players, né, de cada projeto de tecnologia. Acho que tem, no nosso caso, por exemplo, tem o Product Manager, que é a função que eu faço, que é basicamente responsável por definir a estratégia do produto e também definir quais são as iniciativas que nós vamos desenvolver, né? Então, por exemplo, o meu produto, como eu falei, é a parte de post-checkout, né? Entre fazer o pedido e receber o pedido. Quais são as iniciativas que nós devemos fazer nesse trimestre, no próximo trimestre e daqui 3 anos? Então, essa parte de definir quais são os próximos passos para o produto, e produto pode ser um serviço, né? Importante deixar claro isso também. Essas são as responsabilidades do Product Manager e também definir exatamente o que deve ser construído pelo time. Então, tem a figura do Product Manager, que é fundamental para essa estrutura. Depois tem a figura do time de engenharia, que basicamente são engenheiros de computação ou de software, que são as pessoas que realmente desenvolvem os produtos. Então, vamos supor que a gente definiu que para melhorar a experiência do cliente, a gente quer criar um novo mapa que vai mostrar em mais detalhes onde o motorista está, por exemplo. Então, o time de engenharia é aquele que vai construir esse novo mapa, certo? E, além disso, tem alguns outros key players que são, por exemplo, um designer que vai definir exatamente como esse novo mapa deve ser. Então, o layout exatamente de como as coisas vão aparecer para o cliente. E tu, às vezes, tem também alguns partners na parte de operations ou business, que são as pessoas que cuidam das métricas no dia a dia e controlam como que o business está indo. E, geralmente, eles têm alguns insights importantes também sobre o cliente que é importante considerar quando tu está planejando as iniciativas que tu quer construir. Então, tem esses 4 key players: Product Manager, Engineering Team, Designer e Operations. Geralmente, a gente trabalha com esse time. Então, isso é como funciona um projeto de tecnologia, tanto para a DoorDash quanto para a Amazon. E depois, na parte de melhoria da experiência do cliente, né? Acho que, como eu falei brevemente no início, é importante sempre começar por entender quais são os problemas e oportunidades que os clientes têm, certo? Então, no exemplo que eu dei da Amazon antes, era
e fazer a entrega junto com os motoristas, entender, não tá, eles estão com problema porque eles não sabem qual pacote pegar no carro. Então talvez a gente tenha que criar algum mecanismo para que eles possam identificar rapidamente aonde está o pacote, qual pacote que eles têm que pegar, certo? No meu caso agora, a gente vê bastante, como é que se fala, casos de clientes que ligam para o suporte e reclamam de alguma coisa. Então, a gente tem uma base de dados que tem todas essas reclamações, e a gente categoriza elas em alguns temas, e isso nos ajuda a entender, ok, esses são os problemas que os clientes estão enfrentando, talvez a gente tenha que construir algo para solucionar isso. Então, acho que é importante sempre pensar a partir do cliente, identificar quais são os problemas, e a partir disso, tu criar a tua roadmap ou a tua estratégia. Às vezes é tentador tu pensar em algumas ideias legais e simplesmente desenvolver, mas não é o método mais recomendável. Então, à medida que tu vai criando e implementando essas iniciativas, importante sempre estar medindo o resultado delas e isso vai alimentar as próximas versões delas. Então, acho que eu fui para dois lados diferentes, mas essa seria a minha resposta. Não, uma bacana porque, né? Porque pelo menos desse lado aqui a gente começa a ilustrar, né? Qual é o papel o possível papel do engenheiro de produção. Então, nesse sentido, assim, que eu queria te ouvir também, como tu relaciona, né, a engenharia de produção, né, o engenheiro em especial, e esse grande campo, então, de serviços, em especial nesse contexto também, né, das empresas de tecnologia, Marcos. Eu acho que assim, muitos das habilidades que o engenheiro de produção desenvolve são aplicáveis para o campo de tecnologia, muitas. Eu acho que tem alguns temas específicos, assim, por exemplo, na parte de negócios, certo? Então, entender os problemas que existem no business e fazer a gestão de projetos são habilidades que o engenheiro de produção tem que ter em qualquer área dentro da engenharia de produção e que totalmente se aplicam aqui. Porque, como eu falei antes de definir a estratégia, quais são as iniciativas que tu vai fazer, tu precisa ter esse business sense, assim, essa ideia de business para poder definir, entender e propor quais são as iniciativas que vão criar maior impacto para o business. E depois, quando tu está executando essas iniciativas, é basicamente um projeto, né? Tu tem que fazer o follow-up de todas as milestones, entender as datas que tu propôs e ver se está de acordo, se a execução está de acordo ou não. Então, essa seria na parte de negócios. Acho que também tem a parte técnica, que o que eu vejo no dia a dia, talvez o pessoal goste disso ou não, mas eu uso bastante estatística no meu dia a dia. Sei que é uma cadeira polêmica aí, mas assim, a gente faz bastante testes A/B, né? Então, por exemplo, se eu acho, a gente está construindo esse, que nem no exemplo que eu dei antes, de construir um novo mapa para a experiência. A gente não pega e simplesmente lança um novo mapa para todo mundo. A gente lança geralmente para metade dos clientes. E daí a gente acompanha como que essa metade que está recebendo o novo mapa ou o novo produto está interagindo com a empresa versus os outros que não receberam o novo mapa. Então, esse é um jeito muito simples de ver qual o impacto da iniciativa que tu está desenvolvendo. E se não tem impacto, provavelmente não é um bom sinal, né? Então, é bem interessante acompanhar esses testes que a gente faz e a estatística é boa parte disso. Também na parte técnica ainda, acho que tem de tu interagir com outros engenheiros, né? Para mim, especificamente, eu interajo bastante com engenheiros de computação e eu não preciso saber exatamente o quanto eles sabem sobre desenvolver tecnologias, mas eu preciso ter algum entendimento do que eles estão fazendo, né? Então, acho que é importante também esse background de engenharia com certeza ajuda nessa parte também.
E, finalmente, a parte pessoal, que daí não é particular do engenheiro de produção, mas com certeza também do engenheiro de produção, de poder lidar com outros engenheiros e poder liderar um time para que todo mundo consiga executar projetos de impacto grande para a empresa. O bacana, tentando assim sintetizar um pouco do que tu falou, pô, visão sistêmica, gestão, né, conhecimento de métodos, técnicas para condução de projetos, tá na essência realmente da engenharia de produção. E como que está, assim, Maurício, a aceitação do engenheiro nesse ecossistema? As empresas estão reconhecendo isso? Tu pode nos dar, assim, essa tua percepção, né? Até por estar já incluso já diretamente nesse meio, assim? Com certeza. Bom, assim, primeiro falando no engenheiro mais amplo, o engenheiro de software é o profissional mais buscado do mercado de longe. Assim, eles têm, como eu tinha falado antes, eles têm um papel fundamental de construir as iniciativas que a gente pensa que são as melhores para a empresa. Então, está sempre em falta, o que para eles é muito bom. Mas, assim, depois disso, acho que, assim, todos os outros campos dentro da engenharia são os mais visados, e porque, que nem eu falei também, saber lidar com engenheiros de software e ter essa visão de processos e de projetos e de business, acho que é uma boa qualidade ou habilidade dos engenheiros. Então, tem algumas funções que não são especificamente de programar, certo? Mas que são de administrar a criação de código, ou a criação de iniciativas de tecnologia. Então, como eu tinha falado, tem a parte do Product Manager, tem também a função do Technical Program Manager, ou TPM, que chamam, que é basicamente é um engenheiro de projetos, basicamente. Então, é trabalhar diretamente com iniciativas que estão sendo criadas e fazer o acompanhamento das datas, de performance, etc. E, de novo, trabalhando diretamente com engenheiros de software. Então, eu vejo bastante, assim, que nem eu falei, para resumir um pouco, engenheiros de software são os mais visados no mercado, e depois disso são funções que trabalham com eles, e o engenheiro de produção, com certeza, é um deles. Pô, legal. E assim, e como é que está a aceitação do profissional brasileiro, né? Tu passou por isso e tu tem na tua equipe, tu trabalha, né, com uma equipe não só multifuncional, como talvez de diferentes origens, né? Então, para ilustrar para nós também, né, como é que está a situação como está sendo visto o profissional brasileiro, né, tentando desenhar, inclusive esse perfil do profissional que está sendo que se busca nesse mercado, né, onde cada vez mais a gente está cercado por plataformas e serviços digitais. Assim, acho que em geral, as empresas de tecnologia tendem a ser bem abertas para estrangeiros. Até talvez por uma falta de recursos, né? Eles precisam de muita gente, né? E tem muita gente qualificada que é estrangeira. Então, eu diria que a maioria das pessoas que eu trabalho no dia a dia não são americanos. Então, assim, é bem comum. Infelizmente, ainda não tem tantos brasileiros, mas acho que tem bastante potencial para crescer. Acho que a cultura de trabalho do brasileiro é boa. Assim, como eu comecei a minha carreira no Brasil e criei as fundações da minha carreira no Brasil, quando eu cheguei aqui, assim, acho que foi bem visto a maneira com que eu trabalhava, e acho que é um padrão geral para brasileiros que vieram em funções similares. Então, acho que, assim, tem tudo para crescer. A parte de ter mais brasileiros em empresas de tecnologias. Também tenho visto bastantes empresas de tecnologia surgir no Brasil. Então, talvez possa ser também uma porta de entrada para esse campo, que facilita
entrar em empresas de tecnologias daqui. Mas, em geral, acho que o background dos brasileiros é bem visto aqui e só tende a crescer. Pô, legal, bacana. Isso aí é motivador, hein? É motivador. Até nessa linha, então, Maurício, qual é a tua visão de futuro, assim, nessa área, nesse ambiente, né? Estratégias ou escolhas, para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está indo? Se for necessário, poderia até dividir foco, né? Estados Unidos, foco ou para onde o Brasil está indo, ou se existe uma convergência ou não. Se conseguir fazer umas colocações nesse sentido, seria bem bacana. Sim, legal. Bom, para mim, assim, do jeito que eu vejo, e isso é só a minha opinião, mas as experiências que eu ilustrei aqui são bastante focadas em empresas de tecnologia, né? Tem Amazon, DoorDash, o próprio Walmart e-commerce também segue na mesma batida. Mas eu acho que a questão tecnologia vai se expandir além das empresas de tecnologia. Acho que não vai, no futuro, todas ou quase todas as empresas vão querer ter esse approach de tecnologia, porque é a maneira de se expandir, de aprender e de se qualificar mais rapidamente como empresa. Então, acho difícil uma empresa que não investe em tecnologia superar empresas que investem em tecnologia em qualquer que seja o ramo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo... e a questão dos Estados Unidos e Brasil, eu acho que o Brasil está se desenvolvendo bem nesse sentido. Acho que no ano passado já tiveram mais de 5 startups que foram avaliadas em mais de $1 bilhão. Então, assim, é um mercado que está crescendo bastante e tende a crescer ainda mais. Eu vejo bastante empresas em São Paulo com esse approach e acho que no Rio Grande do Sul também começando, mas tende a crescer, tende a se desenvolver. Acho que é esse o futuro. Então, bacana. Não, a gente vê realmente aqui alguns movimentos, Porto Alegre mesmo, né? A gente teve um encontro agora, vão ter outras edições aí, desenvolvendo, né? Dando essas oportunidades, ligando empreendedores, investidores, né? Então, todo esse ecossistema digital. Isso é bem interessante. Exatamente. Bem interessante. Galerinha, chegou a hora das perguntas, né? Então, vamos aproveitar o Maurício aí. Ele, na sequência, ele vai ter alguns compromissos, então a gente tem que fazer acontecer nesse momento aí. Professor Paulo, tinha uma pergunta antes? Bom, Maurício, como o meu povo que está aqui na sala é um pouco, não diretamente no que o engenheiro de produção, como é um povo bastante diferente assim, em termos de qualificação, falaste bastante num processo de sai do fornecedor e entrega para o cliente, né? Tu falaste muito em relação à entrega, conservação da entrega, qualidade da entrega, tá? E o lead time desse negócio. Vocês olham dentro do lado do fornecedor, processos dentro dele, claro, eu estou puxando para o Lean, né? Mas essa visão, né? Lean e esse processo digital que, na realidade, é um processo acelerado, né? Na realidade, a ideia é acelerar essa comunicação, né? Mas também vai precisar ter um sincronismo lá com a produção, enfim, todos esses outros sistemas, né, que dão esse aporte do motorista pegar o lanche lá, a comida, enfim, na área que está trabalhando, como antes da Amazon Produtos, né, e entregar. Gostaria que tu desse uma linha disso aí. Que acho que serve para nós da pós-graduação e da engenharia de produção, né? Com certeza. Eu, como o Macalisto e o Daniel, a gente bate muito forte. Cara, lead time, processo, projeto, enfim, né? Então, se pudesse dar um papo desse negócio. Com certeza. Bom, acho que assim, primeiro, a mentalidade
de processos e de otimização de processos, o que é o Lean, né? Se aplica, acho que em todas as funções que eu tive até aqui. Então, acho que na Amazon e na DoorDash foram bem claras até, porque assim, na DoorDash, basicamente o que o cliente quer é receber a comida rápida, né? E para que isso aconteça, é importante quebrar esse processo em várias etapas e entender onde são as oportunidades de melhorar o processo, de reduzir o tempo, né? Então, sim, a gente trabalha direto com chamam os merchants, né, que são basicamente os restaurantes, e também na parte de como fazer o motorista chegar mais rápido, dar as melhores rotas para eles, etc. Então, todo o processo, começando na confirmação do pedido pelo restaurante, passando pela preparação da comida, passando pela alocação do motorista, né? A gente tem que achar um motorista para fazer o fulfillment daquela ordem, né? Para executar aquela ordem. E depois, né, a execução, uma vez que o motorista já tem a comida. Então, todos esses processos a gente olha e pensa em maneiras de reduzir o tempo de cada uma delas para que o lead time, no final das contas, seja o mais rápido possível. Na Amazon, bem parecido. Acho que a única diferença é que a gente tinha mais controle sobre a parte do fornecedor, assim, assumindo que a gente está falando só de last mile, né? Para mim, o motorista pegava o pacote no nosso depósito e entregava para o cliente. O nosso depósito era administrado pela própria Amazon, então a gente tinha um pouco mais de controle de assegurar que quando o motorista chegasse já estava pronto para ele, ou às vezes até pré-montar o carro ou a van que eles usam, para que eles possam ser muito rápidos no processo de fazer o pick-up e depois fazer a entrega. Então, na Amazon tinha essa vantagem de ter um pouco mais de controle. Na DoorDash, não tanto na parte merchant de restaurantes, mas ainda assim trabalhando com eles. Mas nos dois casos, acho que tem essa visão bem clara de otimização de processos, reduzir lead time, etc. Legal, cara. Legal. Rodrigo? Opa! Bom, desculpa não ligar a câmera aí. Bom, primeiro queria agradecer ao professor McAlliston aí, o Maurício, pela oportunidade de estar a gente ouvindo, né? Muito legal ver um profissional que saiu do Brasil e está bem sucedido nos Estados Unidos. Maurício, a pergunta é qual a maior dificuldade, cara, quando tu saiu daqui, tá? E tu chegou aí? Foi idioma, foi cultura e na profissão, o que tu encontrou assim, pô, isso daqui eu tenho no Brasil e não tenho nos Estados Unidos. E a segunda pergunta é, cara, tem alguma coisa ainda para chegar aqui no Brasil, apesar de a gente estar num mundo globalizado aí, que chega num lugar, chega quase em todos os lugares no mesmo momento, né? Mas tem alguma coisa que tá para chegar no Brasil ainda que aí já tá rotina para vocês? Bom, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Boas perguntas. Bom, na questão de dificuldade, acho que para mim a maior dificuldade não foi tanto a questão de estar em um outro país, mas foi mais na parte de a função e o trabalho que eu comecei a fazer aqui é bem diferente do que eu fazia no Brasil, mas por ser uma época de transição de empresas de tecnologia, de crescimento de empresas de tecnologia. Então, essa estrutura que eu falei antes, de ter o product manager, o designer, engineering team, não era assim que eu estava acostumado a trabalhar, né? Era um modelo diferente, particularmente quando a gente trabalha na indústria, e no meu caso, na indústria no Brasil, era um modelo bem diferente. Então, para mim, a maior dificuldade foi entender esse novo modelo, e esse novo modelo não é novo só para mim, ele é novo para o mercado. Então, assim, não tinha muita literatura sobre isso, não era algo que a gente aprendia na aula, né? Tanto no mestrado quanto na minha faculdade. Mudou muito, né? Até um exemplo que eu gosto de citar é que quando eu estava na engenharia de produção, em nenhum momento se falou na palavra startup. Eu nunca ouvi essa palavra na faculdade, né? E isso é um tema comum hoje em dia. Então, essa mudança aconteceu bem numa hora que eu já tinha concluído
a minha formação na parte de universidade, mas na parte de carreira eu tive que enfrentar essa nova estrutura e aprender meio que ali mesmo. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade. Em questão de coisas para chegar no Brasil, isso é uma boa pergunta. Eu acho que, como tu falou, hoje muita coisa acontece ao mesmo tempo, às vezes até antes no Brasil do que aqui. Acho que, assim, na parte de entrega, ainda tem muita coisa para o Brasil evoluir. Acho que, ainda assim, por o Brasil ser um país tão grande, né, e difícil, logisticamente falando, bem complicado. Então, acho que a parte de entrega e de conveniência tende a ter bastante espaço para melhoria. Comparado com aqui, as coisas são um pouco mais fáceis, mas assim, a diferença reduziu muito nos últimos anos, então difícil pensar alguma coisa que não está ainda planejada para o Brasil, mas acho que é por aí. Obrigado, hein, Maurício. Boa, beleza. Eliezer? Opa, boa noite. Uma pergunta mais no sentido dessa experiência atual do Maurício, que é referente à questão de qual é a maior dificuldade para implementar uma melhoria ou em relação a um novo projeto, nessa questão que tu envolve um tipo de serviço que tem dois elos, né? A pessoa que faz a entrega e também o local que que faz o produto, no caso, que seria do ramo alimentício. Qual seria a dificuldade para esse elo entre os dois, né? Eu não sei se é que nem aqui no Brasil, em relação de um vínculo também empregadício com quem faz a entrega, se isso pode afetar alguma coisa no momento da melhoria ou de que está realizando dentro do projeto assim em si. Boa noite, Eliezer. Boa pergunta também. Com certeza. Acho que essa questão do vínculo empregatício é bem forte aqui também. E é uma questão que ainda está sendo discutida, e também por ser relativamente nova também, existe bastante oportunidade para definir qual é o melhor modelo que funciona para os dois lados. Acho que aqui, particularmente, uma das barreiras que eu vejo para esse tipo de serviço funcionar é a questão do preço, realmente. Porque hoje em dia, se tu pede entrega, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tu tem impostos que são além do preço da comida. No Brasil tem um monte de imposto, mas está incluído no preço da comida. Aqui é diferente. Aqui mostra o preço da comida e, além disso, tem um imposto que é geralmente 10%. Então, tu vê lá, um hambúrguer custa $10. Até tu chegar no checkout, esse preço vai para 20 e poucos dólares, né? Porque tem a taxa, os impostos, tu tem service fees, que eles chamam, que é uma taxa que a DoorDash coleta, tu tem gorjeta para o motorista, e ainda por cima, desde a pandemia, algumas cidades adicionaram uma taxa para eles garantirem que os motoristas estão sendo bem pagos. Então, que é também uma questão mais polêmica, mas acaba aumentando bastante o preço e torna delivery um pouco caro. Então, esse, para mim, é a barreira que eu vejo maior, assim. Mas é uma questão que a gente está trabalhando para que a gente aumente a escala, torne mais eficiente. De novo, vai a questão de melhoria de processos, tornar o processo em si mais barato e mais viável, para que, no final das contas, se torne um pouco mais acessível para o cliente final. Não sei se respondi a tua pergunta. É isso aí, tudo certo. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado. William, fica à vontade, hein? Hoje em dia, né, com a indústria 4.0, estamos em constante evolução, né, nessa parte de automação dos processos. E com a chegada agora, então, da internet, aí, a 4G e agora a 5G, né, o que a gente pode esperar, como é que está sendo aí fora a utilização dessa ferramenta, porque
pensando assim em indústria 4.0, a gente chegou num ápice que os equipamentos já estão pensando, né, na sua melhoria contínua. E ainda será o que melhorar, ou chegamos mesmo no ápice dessa área? Legal, boa pergunta também. Acho que uma área que todas as empresas de tecnologia que estão pensando é machine learning, né? Então, como fazer com que as tecnologias se desenvolvam por elas mesmas, quanto mais, e aprendam, né, para que continuem evoluindo de forma mais escalável, mais rápida e mais barata. Então, eu não vejo isso desaparecendo em nenhum momento próximo. Acho que vai só continuar os investimentos nisso, e a aplicação disso continua crescendo. Então, por exemplo, uma das áreas que eu vejo bastante isso ser aplicado na DoorDash atualmente é na parte de propagandas, né? Então, por exemplo, se tu está buscando alguma comida, a gente pode saber exatamente o que tu quer, ou a gente pode exatamente oferecer algo que além do que tu imaginou, mas que é conveniente na hora. Então, tu poder antecipar as necessidades do cliente é crítico para que tu possa continuar crescendo. E eu acho que essas tecnologias de machine learning vão cada vez ser melhores e mais precisas, no sentido de entender o que se precisa fazer e customizar para cada tipo de cliente. Acho que a gente ainda está um pouco longe de chegar nesse ponto em que a gente sabe exatamente o que oferecer quando. Então, acho que tem bastante coisa para acontecer ainda. Legal, hein? Parabéns, Maurício. Obrigado. Galerinha, estamos chegando próximo ao final, então queria aproveitar ainda o Maurício, dê aquelas dicas finais, né, para quem deseja construir uma vida profissional e um modelo de negócio digital. Se é que tem alguma dica, o que tu diria, né? Vamos ajudar o pessoal a se desenvolver. Bom, boa pergunta. Pensar. Acho que algumas coisas importantes. Primeiro é se qualificar e entender como que funciona a estrutura de empresas de tecnologia. Acho que eu dei uma prévia aqui, mas né, tem bastante além disso. E tem bastante conteúdo. Hoje em dia já existe bastante conteúdo, como essas empresas estão estruturadas e quais são as habilidades que são necessárias. Acho que se vocês têm interesse em entrar nessa área de tecnologia, acho que esse seria o primeiro passo. Segundo passo, procurar trabalhar em algum produto que tenha algum viés tecnológico, né? Não precisa ser, sei lá, uma Amazon ou um Google ou um Facebook, né? Tem várias empresas locais que estão pensando com essa parte de tecnologia, trabalhando em produtos tecnológicos, e ter essa experiência com certeza vai ajudar né, para as próximas experiências. Então, acho que isso é importante. Se o pessoal, alguns de vocês pensam nos Estados Unidos, né, daí inglês com certeza fundamental. E eu sou bastante, eu acredito bastante em estatística, então, de novo, vou trazer isso à tona, que a parte de olhar para dados e poder transformar esses insights em business insights, acho que isso pode ser um diferencial também. Legal, cara. Era da informação. Não tem Exatamente. como passar. Já faz tempo que a gente está na era da informação. Exatamente. Luísa, tem a honra da última pergunta. Boa noite, Maurício, tudo bom? Boa noite. Eu achei bem interessante que tu trouxe, né, essa, podemos dizer, uma nova estrutura, talvez, de trabalho, uma metodologia diferente, organizada, talvez, por diferentes setores mais voltados, assim, a integração entre eles, né? Eu queria saber, assim, da tua opinião. Tu acha que esse novo método é um método que vai crescer ainda mais, um método interessante, talvez, para vir aqui para o Brasil, e ajudaria, talvez, as empresas a crescerem, ajudaria no desenvolvimento de pessoas também? Com certeza. Eu acho que, assim,
para empresas de serviços e de tecnologia, e acho que eu ponho essas duas provavelmente no mesmo ramo, assim, acho que sim, acho que faz muito sentido esse modelo de algumas coisas fundamentais desse modelo. Sempre começar pelo cliente, entender quais são as oportunidades, e 2, tu ter uma estrutura que possa criar algo em escala, né, usando ferramentas tecnológicas para fazer isso. E o melhor, pelo menos até agora, o melhor jeito de fazer isso é seguindo esse modelo, mas claro, pode ser que daqui 1 ano ou daqui 6 meses surja um novo modelo, mas com certeza, assim, esse é o caminho que eu vejo várias empresas seguindo, e acredito que ainda tem bastante a crescer. Muito obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem. Maurício, muito obrigado. Te agradeço pela disponibilidade, pelo interesse, pelo esforço que eu sei que teve que fazer para estar aqui com a gente. Nesse momento aqui foi fantástico. Conseguiu aí trazer, nos mostrar, né, a partir de um ponto de vista diferente, o contexto de serviços, operações de serviços vinculados às tecnologias digitais, que é o que nos cerca hoje. Cara, foi um prazer, a gente já se conhece há um bom tempo e de novo, eu consegui crescer mais um pouco a partir das tuas palavras, cara. Muito obrigado. Tuas considerações finais aí, por favor. Não, obrigado pelo convite, Macalester. Que nem eu falei antes, sempre um prazer poder estar interagindo com o pessoal aí de engenharia, ou que está estudando Lean na pós. Obrigado a todo mundo aí pelas perguntas, todas boas perguntas, então sempre bom saber do interesse também. E deixar aí, Macalester, sem meu LinkedIn, se puder compartilhar com o pessoal aí depois também. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou quiser trocar uma ideia, pode avisar lá que a gente combina. Mas agradecer de novo, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês. Pô, legal. Vou colocar teus contatos aí, espalhar teus contatos na rede aí, com a galera, pelo menos a nossa rede interna aí, para vocês criar um relacionamento. Com certeza aqui o nosso espaço também é para isso, é para o crescimento de todos. Galerinha, valeu, obrigado pela paciência, espero que tenha aproveitado essa noite aí. Muito obrigado, até a próxima.